Voltando para nossa aula, né? Voltando aqui, só mudei aqui o slide para não confundir vocês, tá? Então, vamos lá. Título de crédito. Qual que é a natureza do título de crédito? Ele pode ser abstrato ou casuais. Os abstratos são títulos dos quais não se necessita revelar a sua origem, né? Eles independem do negócio que originou. Exemplo deles é a nota promissória e a letra de câmbio. Os casuais, por sua vez, eles possuem uma causa anterior e existem em função de uma relação fundamental que os originou. Ele depende do negócio que o originou. Para sua emissão, é necessário ter havido uma relação comercial e prazo para sua concretização, né? Vendas ou prestações de serviço. Exemplos desse tipo de título de natureza, né, é a duplicata mercantil. Na verdade, dos 4 títulos que vocês vão conhecer, que são os principais, a duplicata é a única que tem essa característica de natureza casual. Os outros 3 têm característica de natureza abstrato. Vamos para o próximo item. Principais atos cambiários. O que são atos cambiários? São atos que vão ser desenvolvidos para que seja realizado aqueles títulos, né? Tanto realizados como os executados, tá? O primeiro deles é o saque. É o ato cambiário que tem por objetivo a criação, que é a emissão de um título de crédito. Então, o saque não é eu sacar o dinheiro. O saque pro título de crédito significa o quê? A criação, a emissão daquele título de crédito. O aceite, por sua vez, é o ato cambiário pelo qual o sacado reconhece a validade da ordem de pagamento. É aquele que está emitindo, né, aquele pagamento, né, no caso o sacado, ele reconhece a validade daquela ordem de pagamento e constitui-se em uma assinatura do sacado na própria letra, anverso. Anverso é o que? Na frente, tá? Admitindo-se também no verso, desde que contenha a expressão aceito. Sempre tem que conter a expressão aceito. O aceito somente é utilizado no caso de ordem de pagamento a prazo, né? E poderá o sacado fazer aceite parcial e aceite modificado ou limitado. Se o aceitante se recusar a efetuar o aceite ou a fazer parcialmente, ocorrerá vencimento antecipado do título, né? Então, uma vez que o título é emitido, ele vai ter essa característica do aceite, né? Uma letra de câmbio, por exemplo, ele é emitido pelo banco, né? Pela instituição, pela pessoa jurídica que trabalha com letra de câmbio, né? Uma agência. Ele é emitido por uma agência em favor de um beneficiário, porém, ele precisa de ter o aceite daquele que é o devedor daquele título, aquele que é o devedor que tem que pagar aquele beneficiário, né, na letra de câmbio. E quando não tem esse aceite, o que acontece com o título? Em vez de ser pago a prazo, ele vai ter um vencimento antecipado, ele vai ter que ser pago imediatamente, quando não tem um aceite ou quando esse aceite é de forma parcial. O protesto, por sua vez, é a apresentação pública em cartório do título para o seu devido pagamento, que houver a prova de falta de pagamento do aceite. Então, quando que eu faço protesto? Quando não tem pagamento e quando não tem aceite, por parte do devedor, por parte daquele que tem que pagar a obrigação. Não sendo obedecidos prazos pré-estabelecidos para o protesto, o portador do título, então assim, se eu não cumprir os prazos para poder efetuar o protesto, porque tudo na vida tem prazo, né? Tudo se prescreve. Então, a lei determina alguns prazos para que se apresente o protesto. Se eu não cumprir os prazos, né? O portador do título, que sou eu, no caso aqui, um exemplo, perde o direito de cobrar os créditos contra os coobrigados do título. Então, assim, eu tenho um prazo para apresentar o protesto. Se eu não apresento quem é aquele coobrigado, quem que seriam os coobrigados?
Os endossantes, por exemplo, aqueles que estão fazendo o endosso, eles são coobrigados, né? Que estão passando aquele título para terceiros. Então, se eu não faço dentro do prazo, eu não posso cobrar eles. Eu posso só cobrar aquele que emitiu, que é o devedor principal. Endosso. Aqui é o principal, tá, gente? Endosso é o que mais acontece e ele tem uma forma prescrita de como tem que ser feito e tudo mais, tá? Ele é o ato cambiário no qual se opera a transferência do crédito representado no título, a ordem. Então, eu tenho uma transferência de crédito, né? A ordem. Já expliquei um pouquinho mais atrás, mas eu tô fazendo o quê? Sou dona de um título, a beneficiária, e estou endossando para terceiro. Estou fazendo a transferência para terceiro com o título de a ordem, né? Para esse terceiro. O endossante ou endossador é o sujeito ativo do ato cambiário. Quem que é? O devedor. E o endossatário é o sujeito passivo, que é o credor. Então, no caso, eu sou o endossatário. É aquele que vai passar o título, vai transferir o título para outro, para terceiro. Não há limite para números de endossos. Então, assim, eu posso fazer 50 endossos de um título, por exemplo. Não tem limites. Nunca vi. Eu já vi, assim, endosso de cheque, eu acho que eu já vi 2. Nota promissória, já vi, acho que de 5, se eu não me engano. Mas, assim, bastante nunca vi, não. Nunca, no escritório nunca chegou pra gente a mais, né? É muito comum da nota promissória, essas empresas de crédito, elas fazem uma nota promissória às vezes e não põe data de vencimento. Então, passa lá, a pessoa não paga, passa 5 anos, 10 anos, aí ela vai lá e põe uma data de vencimento e protesta aquele título. Isso aconteceu muito, tá? Antigamente, que antes não se usava muito cartão de crédito para fazer financiamento, os financiamentos não tinham tanta burocracia. Então, você conseguia fazer um financiamento por nota promissória. E essas agências que faziam esses financiamentos, elas são tão espertas que elas não colocavam data de vencimento nessa nota promissória. Então, a nota promissória ela era cobrada a qualquer tempo em que o titular daquela nota pudesse fazer. Então, o que acontecia? Eu ia na empresa X, que era uma agência de financiamento, assinava uma nota promissória e deixava lá. Aí, tô apertado, tal, não pagava, né? Porque quando você emite uma nota promissória, para ela não ser executada, você tem que pegar ela de volta. E como que você resgata ela de volta? Quando você paga ela, né? Então, quando não paga, fica lá com aquele portador, fica lá com aquele beneficiário que pode usar como bem entender. Não tinha data de vencimento e aí a empresa passa aquela nota para terceiro, que é uma agência credora, né? Isso os bancos fazem hoje com esses contratos de financiamentos e alienação, né? Alienação judiciária, fiduciária. E aí eu passo essa nota promissória para esse credor e esse credor vai lá e põe a data de vencimento. Ele recebeu aquela nota promissória em março. Ele põe lá, vencimento março de 2020. Minha dívida foi lá de 2000. Então, há mais de 20 anos. Pode cobrar? Pode cobrar. Porque não tinha data de vencimento. E vai ser considerada a data de vencimento aquela escrita por quem é o portador do título. Então, se eu fiz o endosso, é por aquele que recebeu aquela nota promissória como endosso. Tá? Então fica a dica aí que pode ser vários, e já falei um pouquinho também já da nota promissória, mas a gente vai falar dela um pouquinho mais à frente. Um endosso pode ser endosso em branco, não identifica a pessoa do endossatário e deve ser conferida no verso do título, então tem que ir lá considerar no verso que houve o endosso. Endosso em preto, em que o endossante, que é quem? O devedor, identifica expressamente o nome do endossatário, né? E pode ser conferido na frente, que é a face ou anverso, ou atrás, que é o dorso ou verso do título. O endosso parcial, que é um tipo de endosso nulo no direito cambiário, não existe mais, eu não tenho como fazer o endosso parcial. O endosso condicional, que é aquele que vincula uma determinada condição, né?
não é nulo nesse caso. O endosso por mandato, que é aquele em que o endossante não transfere a titularidade de cártula, mas apenas legitima a posse da letra, né? Então, eu ponho um mandatário, alguém que me represente, mas continua sendo a titularidade do título, continua sendo dele. O endosso por calção, que é o crédito que não se transfere, né, para o endossatário, que é investido na qualidade de credor pignoratício do endossante, tá? O endosso sem garantia, que não vincula o endossante na qualidade de coobrigado, tratando-se de uma cláusula que deve estar expressa, aqui que eu falei para vocês, quando você transfere um título por endosso, ele tem que ir lá constar essa cláusula, né, dizendo que ele vai ser desobrigado, né? Se não tiver a cláusula, aquele endosso, né, vai ter obrigação, mas eu posso fazer o endosso sem garantia, se eu colocar essa cláusula informando que eu estou desobrigando aquela pessoa, tá? E o endosso póstumo, que é aquele realizado após o protesto. Então, houve o protesto, póstumo é morte, né? Quando a gente fala no direito de sucessão, a gente usa póstumo. Aqui significa que é o protesto. E o aval, que é o nosso último ato cambiário, que é um ato pelo qual um terceiro, denominado avalista, garante o pagamento do título de crédito, né? Aqui é quem? É o corresponsável, é o fiador, você pode denominar como fiador, que temos no nosso contrato de aluguel, que seria o fiador, mas aqui ele é chamado de avalista, então o nome dele vai ser avalista. Ele deve ser dado por escrito, então não tem como eu ter um aval sem estar escrito, né? Ninguém se obriga a algo sem escrever, então tem que escrever no verso ou no anverso do título, ou ainda em uma folha anexa ao título, chamada de prolongamento. Então, eu posso também fazer um adendo, um prolongamento daquele título, né? Colocando esse avalista. Devendo constar a expressão bom para aval, então, para ser considerado aval, tem que ter essa expressão, né? Ou qualquer outra semelhante, seguindo-se do nome do avalista. Bom para aval, fulano de tal. E o avalista é uma pessoa que presta o aval, né? Mediante assinatura em geral na frente do título, tá? O avalista assume de forma solidária, né? Responsabilidade solidária pelo pagamento da obrigação. E a garantia do avalista pode ser por todo o pagamento ou apenas por parte dele. Pode ser parcial, vai depender do que foi escrito, do que foi combinado com aquele avalista. Títulos de crédito em espécie. Nosso primeiro título é a letra de câmbio. Ela consiste, né, numa ordem de pagamento à vista ou a prazo. Então, é uma ordem de pagamento. É um título de natureza abstrato, né, que é aquele que a gente falou para você, independe de uma relação comercial. Deverá conter a expressão letra de câmbio ou letra, tem que estar no título escrito. Deverá conter o nome do sacado, que é o devedor, o nome de quem a ordem, né, e de quem deve ser paga, denominado beneficiário ou tomador, e a assinatura do mandatário, denominado sacador, que é aquele que vai realizar o pagamento. Poderá conter o aceite do sacado, que é quando a gente falou de aceite, né, é emitida o título de crédito, e aquele que está devendo, né, ele pode ou não aceitar aquela letra, né. Tem que ter, né, poderá ter a data e local da emissão e a data e local em que a letra será sacada, né, em que o sacador irá efetuar o pagamento. Sendo que, não havendo indicação na letra de câmbio, será considerada à vista. Se eu não tiver data de vencimento, ela será considerada à vista. O que significa? À vista significa que o pagamento dela é a data da emissão, tá? Devendo ser paga na ocasião da sua apresentação. E neste caso, ele tem um prazo máximo, né? O beneficiário tem um prazo máximo de 1 ano a contar da sua emissão para realizar essa apresentação, tá? O local de pagamento, quando não tem indicação, será do sacado, então será do devedor.
Após 2 dias úteis, após o vencimento, poderá ser levada a protesto. Então, a partir do vencimento, passou 2 dias úteis, você já pode protestar o título. Não é permitido o conteúdo da letra de câmbio ser colocado no verso, então eu não posso fazer o verso, não posso colocar informações da letra de câmbio no verso, somente quando se tratar de endosso. Poderá ser emitido de forma manuscrita ou impressa, porque o Código Civil agora permite, né, que seja feita pelo computador, caracteres do computador, né? E na hipótese de recusa do aceite ou aceite parcial, e no caso de falência do sacado, que é do devedor, a letra de câmbio terá vencimento antecipado. Aí eu não preciso me preocupar com a data do vencimento. Vou lá e apresento ela, não havendo pagamento. Em 2 dias eu vou lá e a protesto. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo, tá? Do que é essa nota, essa letra de câmbio. Eu tirei do site, coloquei o site aqui para vocês, caso vocês queiram acessar. E eles mostram aqui como tem que ser preenchido. Então, se vocês um dia forem fazer uma letra de câmbio ou for analisar, né, ver e cair lá na mão de vocês, vocês sabem como que é feito, né, onde tem que estar cada coisinha, ordem de pagamento, nome do sacado, assinatura do sacador, a expressão da letra de câmbio, né? Então, isso são coisas que tem que conter na letra de câmbio. Próximo título é a nota promissória, que é uma promessa de pagamento, pela qual o emitente, que é o devedor, se compromete diretamente com o beneficiário, que é o credor, a pagar-lhe uma certa quantia em dinheiro. É um título de natureza abstrato, que é uma promessa pura e simples de pagar determinada quantia, então independe de uma relação. Deve conter a denominação nota promissória, escrita no texto do documento, então tem que estar escrito e identificando que é uma nota promissória. Deve conter a indicação do beneficiário ou do promissário credor e a indicação do subscritor ou promitente devedor. Não se admite nota promissória ao portador. Então, aqui eu não tenho como fazer uma nota promissória ao portador. Eu sempre tenho que identificar quem é o beneficiário. A data em que a nota promissória for emitida também deve constar. E a data do vencimento e o lugar onde o pagamento deve ser feito. A assinatura do emitente também deve constar, porque é ele que está emitindo a nota promissória, né? Nota promissória, ao contrário da letra de câmbio, é emitida pelo devedor. A letra de câmbio não. A letra de câmbio ela é emitida pelo sacador, né? Por aquele agenciador que que tem esse poder de fazer essa emissão para que aquele devedor pague. Na hipótese de ausência da data do local, né? Data de vencimento e data do local de pagamento, a nota promissória será um título pagável à vista. Então, sempre que não tiver data, ela vai ser considerada à vista e ela pode ser preenchida posteriormente pelo beneficiário, tá? E o local sempre será o local onde está apresentando. Então, se não tem dizendo que o local é Jacareí, eu posso apresentar em São José, eu posso apresentar em Guarulhos, eu posso apresentar onde eu quiser. Com exceção da data e local de pagamento, faltando qualquer um dos outros requisitos, haverá desconsideração do título, não sendo considerado um título de crédito. Então, somente a questão da data de vencimento e de local de pagamento que pode faltar. Os demais requisitos devem existir. Para promover a ação de execução, o prazo será, a partir de sua emissão, de 3 anos para cobrar o devedor principal ou seu avalista e de 1 ano para cobrar os coobrigados, que é na hipótese de endosso. Aqui fica um exemplo para vocês do que é a nota promissória. Vocês viram que tem a opção de pôr o avalista, tem o número da nota promissória, tem a data de vencimento, tem o valor, tem data de emissão, tem prazo ou local de pagamento, que é o local onde vai ser pago, e tem os dados do devedor. Então, são essas as informações que precisam ter. O cheque. O cheque eu acho que é o mais básico, vocês já devem ter visto. É uma ordem incondicional de pagamento, à vista de certa quantia em dinheiro dada com base em suficiente provisão de fundos ou decorrente de contrato de abertura de crédito, disponíveis em banco ou instituição financeira equiparada. Então, quem que emite cheque? Banco ou instituição financeira equiparada. Vai emitir para alguém, e esse alguém é o emitente que vai fazer
vai colocar a ordem, né? De que o sacado, que é o banco, vai pagar o beneficiário, que é a pessoa que vai receber aquele valor, tá? Então, aqui eu já consegui falar os três sujeitos: emitente, sacado e beneficiário. Ele é um título de natureza abstrato. Ele deve conter a denominação cheque. Então, todo cheque vai estar escrito lá que é um cheque. Ele deve conter o nome do banco ou instituição financeira que deve pagar, que é o sacado. A indicação da data e lugar da emissão. A indicação do lugar do pagamento. A assinatura do emitente, que é aquele que emitiu o cheque. Ou do seu mandatário, com poderes especiais. Quem que é? O representante legal. Seja por ser um CNPJ, e aí é seu administrador, seja por ser uma pessoa que tenha interdição, e aí vai ser o seu curador. O cheque pós-datado, ou conhecido como cheque pré-datado, ele é uma convenção entre as partes, mas ele é um título à vista. Uma vez que ele foi emitido, ele é um título à vista, tá? E quando há essa convenção entre as partes, se o beneficiário, né, quiser receber aquele valor antes, né, do convencionado, ele poderá ser condenado a indenizar o emitente, tá? Não é uma previsão legal, mas é uma convenção das partes. Então, ele é considerado permitido pela legislação, né, pelo judiciário. Ele não é proibido, então ele é permitido. Mas ele não tem previsão legal na lei dizendo que o cheque pode ser pós-datado ou pré-datado, tá bom? O prazo de apresentação é de 30 dias, se tiver sido emitido no mesmo lugar em que houver de ser pago, e de 60 dias se ser emitido em local diverso. Então, eu tenho lá uma data do dia 15/10/2020. Tá lá a emissão do cheque, tá com essa data. Até quando eu posso apresentar ele no banco? Até 30 dias, se for em Jacareí, porque meu cheque, eu coloquei a data lá, Jacareí. E 60 dias, se for em local diverso. Prazo para executá-lo, uma ação judicial, é de 6 meses a contar da data da sua emissão. Então, eu tenho 6 meses para entrar com uma ação, tá? Do seu vencimento. O cheque também pode ser apresentado nas seguintes formas: cheque pós-datado, que é aquele que possui data futura de apresentação, não tem definição legal, mas ele é reconhecido e as convenções que a gente vê é porque ele é realizado, põe até aquele bom para, né? Não sei se vocês já viram no cheque. Não é aceito, tá, gente? O banco, se ele faz por convenção, né? Então, o correto é sempre você apresentar o cheque quando for realmente para ser descontado, porque se você apresentar na data da emissão, mas você sabe que tinha que pagar só daqui a 30 dias, o banco não vai pensar isso, o banco vai pagar na data da sua emissão. O cheque cruzado, que ele faz para possibilitar a identificação do credor, e nesse caso, uma vez que ele está cruzado, ele só vai ser pago via depósito em conta. Eu não consigo ir no banco para fazer o saque, eu tenho que depositar primeiro, tá? O cruzamento pode ser geral, que são 2 traços no meio do cheque, tá? Ou especial, que é 2 tracinhos no cantinho onde está o nome do banco. A regra é o pessoal fazer esses 2 tracinhos só, mas já vi também esse traço geral que faz paralelo ao cheque todo, faz um tração grandão cruzando o cheque inteiro. O cheque visado é aquele garantido pelo banco sacado durante um certo período. Então, o banco, o que ele faz? Ele, por um período, vai garantir que aquele valor do cheque vai ser pago, tá? Ele lança uma declaração de que há suficiência de fundos a pedido do emitente. Eu, que sou a emitente, vou lá no banco e falo assim, ó, preciso que você faça para mim aí uma declaração de que eu tenho 20 mil aí porque eu vou dar um cheque. Aí o banco faz essa declaração para garantir aquele pagamento, mas ele fala assim, ó, na data de hoje, o fundo, né, garanto que existe o valor de tal. Aí ele coloca lá, colocando o dado certinho. Então, o cheque visado é isso. É uma forma de informar que existe aquele fundo. E o cheque administrativo é aquele que é emitido pelo próprio banco, após o valor ter sido retido para o pagamento. O banco adora cheque administrativo e ele é muito utilizado por causa das relações comerciais, né? Passou de 5 mil, as pessoas já começam a fazer um cheque administrativo. Por quê?
Porque é uma garantia. Eu vou lá no banco, peço para emitir um cheque administrativo. O que o banco faz? Pega esses 20 mil que está na minha conta e bloqueia. Então eu não consigo gastar. Aí ele me emite um cheque que vai ter esse caráter de cheque administrativo. Aí eu vou lá na loja e compro o que eu quero comprar, que custa 20 mil, e entrego aquele cheque. Aí quem vai receber, que é o beneficiário, quando ele for apresentar, o banco já está com o dinheiro guardado. Eu não tive como gastar aquele dinheiro. É uma das formas de maior garantia, é o cheque administrativo. É bem melhor que o cheque visado. A duplicata, que também é um título de crédito em espécie. Ele é emitido com base em obrigação proveniente de compra e venda comercial ou prestação de certos serviços. O comerciante que a adotar deverá manter um livro de registro de duplicatas, então tem essa obrigação de ter um livro de registro de duplicatas. Ele é um título de natureza causal, porque ele tem, a sua existência depende de um contrato de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços comerciais. Então, para ele existir, a duplicata só existe se for por essas razões. A duplicata fria ou a duplicata simulada é a emissão ou o aceite de uma duplicata sem a existência de um contrato de compra e venda comercial ou de prestação de serviços comerciais. Então, se eu emitir, né, por ser um título de natureza causal, eu só posso emitir quando ele tiver a existência dessas duas relações, né, de um contrato de compra e venda comercial ou de uma prestação de serviço comercial. Se eu emito e não existe essas duas relações, eu estou cometendo uma infração penal. É considerado uma infração penal. E ela é denominada de duplicata fria ou duplicata simulada. Tá, gente? Ela deve conter a denominação duplicata, né? E a data da sua emissão também deve conter. O número de ordem. A duplicata é um dos títulos mais rígidos, tá? Ela tem que estar bem detalhada. O número da fatura, a data do vencimento ou da declaração de ser duplicata à vista, o nome e o domicílio do vendedor e do comprador, a importância a ser paga, que tem que estar por extenso ou em algarismo, a praça de pagamento, a cláusula de ordem, porque se eu estiver fazendo a ordem eu também tenho que colocar, a declaração de recebimento de sua exatidão e da obrigação de pagá-la a ser assinada pelo comprador, o aceite cambial e a assinatura do emitente. Então, assim, ela tem vários requisitos para que tenha a existência. São elementos indispensáveis. Tudo isso que eu falei para vocês são elementos indispensáveis da duplicata, tá? Ela só poderá ser emitida se obedecer todos os padrões de emissões determinados pelo Conselho Monetário Nacional. Então, ela é a mais rígida que tem. O aceite na duplicata é obrigatório, salvo quando justificado. E nesse caso, o devedor ele tem um prazo de 10 dias para justificar, né, a contar da data da emissão da duplicata. O protesto da duplicata pode ocorrer por falta de aceite. Então, vamos dizer que como é obrigatório, se não aceitou, se o devedor não aceitou, já gerou o direito do protesto. A falta de devolução, porque eu entrego aquela duplicata, né? Eu emito, entrego e a pessoa tem que pagar, eu ponho lá o prazo. Então, ela tem que devolver aquela duplicata. Ou a falta de pagamento, quando o devedor não paga. Para promover a ação de execução, o prazo será a partir do vencimento, né, de 3 anos para cobrar o devedor principal ou seu avalista, de 1 ano para cobrar o endossantes e seus avalistas, a partir da data do protesto, e de 1 ano contra qualquer um dos co-obrigados. Aqui fica para vocês um exemplinho do que é a duplicata, né? Então, ela é a mais rígida e é a que mais se utiliza também, né? A nota promissória é a primeira, né? Aí vem o cheque e vem a duplicata. O mais difícil a gente vê a letra de câmbio, porque a letra de câmbio são agenciadoras mesmo que executam. Eu não sei nem, por exemplo, Jacareí eu acho que nem tem. São José eu sei que tem, mas Jacareí não tem. E a duplicata, por ser de relações comerciais, né, quando eu tenho lá um título que não foi pago, eu posso emitir uma duplicata, porque é uma forma de assegurar aquele pagamento daquele título de que não foi pago, tá?
É isso, a aulinha de hoje, gente. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato. Tem atividade no PDF e tem umas explicações sobre os contratos mercantis. Como eu já falei um pouquinho com vocês sobre negócio jurídico, o contrato mercantil ele só muda na questão de ser as definições, né? Ele tem algumas definições, mas tá no PDF. Eu não vejo necessidade de fazer um vídeo para vocês verem os conceitos. Os conceitos estão todo lá de cada um, é só para vocês entenderem quais são esses contratos mercantis. Na aula que vem a gente vai falar de direito tributário, na outra aula nós vamos falar de direito trabalhistas, tá? Para vocês terem uma noção desses dois ramos do direito que vão estar aí no dia a dia do trabalho de vocês como administradores. Boa aula, qualquer dúvida entre em contato.